Meu pai me colocou pra orar de joelho no milho por 3 horas, por um motivo que foi tão grave que depois ele foi preso. Eu morava numa cidade muito pequena e nessa cidade o fanatismo religioso era algo absurdo. E o meu pai, ele sempre foi muito religioso, ao ponto de que se pedissem a casa, a aliança, tudo que a igreja pedia, ele dava. E a nossa cidade, ela era tão pequena, ela era tão novinho que tinha uma igreja, né, tinha basicamente uma católica e uma evangélica. E o meu pai, ele era evangélico, daqueles crentes bem fervoroso mesmo. Só que isso nunca foi um problema. Eu fui criada dentro da igreja, o meu pai, ele sempre foi um homem muito bom. E eu via isso de uma forma boa. Eu achava aquilo bom, eu achava bonita a fé do meu pai. Mesmo que algumas vezes ele acabava exagerando, sim. Mas eu via aquilo de uma forma muito boa. Os anos foram se passando, eu fui crescendo. E aí entrou um novo pastor, né, na nossa igreja. Porque o pastor da minha igreja, né, dessa igreja que nós seguíamos, ele faleceu. Ele já era um senhor, né, a esposa dele também era uma senhora. E ele faleceu. E esse pastor que entrou, ele era um pastor de outra cidade. Ele veio morar na nossa cidade, começou a frequentar. E nós já conhecíamos ele. Então ele estava sempre ali do lado do nosso pastor, ajudando. E quando o nosso pastor morreu, ele tomou o lugar do nosso pastor, né? Ele entrou como pastor e tal, foi decidido que ele ficaria. A igreja ficou muito triste, né, com a morte do pastor, foi uma situação, assim, muito difícil. Mas aos poucos nós fomos superando. Eu lembro que eu era bem nova, então, tipo, eu não tinha muita noção, mas eu lembro de ver o meu pai muito triste. Nós continuamos frequentando a igreja, nós continuamos fazendo tudo certinho, tudo bonitinho. O novo pastor era muito bom também, só que ele era mais novo. E aí eu comecei a reparar que a minha mãe, ela passou a ficar menos tempo dentro de casa. E começou a chegar ao ponto de a minha mãe não dormir em casa. Eu achava isso muito estranho, mas eu não falava nada, porque o meu pai falava que a minha mãe estava orando. Eu tinha 12 anos, né, quando a minha mãe começou a dormir fora de casa. Quando eu fiz 13 anos, o pastor foi visitar o meu pai. Eles ficaram horas conversando, até que ele foi embora. O meu pai entrou no meu quarto e disse que precisava conversar comigo. Eu te comento pra parte 2. Quando o pastor tinha ido lá pra poder conversar com meu pai pediu pra eu poder não interromper, pra eu poder, né, não me escutar. Eles estavam no quarto e eu respeitava tanto o meu pai que eu fiquei no meu quarto esperando até que ele foi embora e meu pai bateu na porta dizendo que precisava conversar comigo. Minha mãe não estava em casa. Ele entrou no meu quarto e ele foi curto e grosso. Ele simplesmente falou que o pastor tinha exigido a minha pureza, que ele tinha me escolhido, que ele queria se casar comigo, mas que ele queria ir me preparando. Ele queria que eu me deitasse com ele. Eu tinha 13 anos. Quando meu pai me falou aquilo, eu fiquei chocada, porque assim, eu tinha uma amiga que ela não era da igreja. A gente era da mesma escola e ela me explicava muita coisa, porque o meu pai e a minha mãe, eles me escondiam tudo. Então, basicamente, eu sabia de tudo um pouco porque essa minha amiga me explicava. E eu sabia o quão isso era sério, né? Porque eu era da igreja. Eu queria me guardar pro meu marido. Eu não queria me casar com o pastor porque ele estava prometendo casamento, mas ele já queria começar a me preparar, a me usar. Quando meu pai aceitou, porque o meu pai aceitou, porque ele era muito fanático. Meu pai era tipo de pessoa que ele venderia a casa para dar pra igreja. Ele vendeu a aliança dele de casamento com a minha mãe para poder dar pra igreja. Ele realmente era muito dedicado à igreja. Eu, com 13 anos, né, falei que eu não aceitaria, falei que eu não queria conhecer ele, falei que eu não queria me casar com ele e que eu não queria começar a ser preparada por ele. E aí meu pai falou que eu tinha que aceitar, que eu não tinha escolha, que eu não tinha opção, que pra ele era uma honra que eu me casasse com o pastor, que não existia a opção de eu dizer não. Eu falei que não ia aceitar, que eu não ia me casar com ele, que isso era um absurdo, que ele não podia escolher com quem eu ia me casar, que os tempos não eram antigos como antes. Eu basicamente comecei a falar, meio que me revelar, e o meu pai ficou assustado porque eu nunca tinha feito isso. Porque ele achou que eu era inocente, só que eu era entendida das coisas. Ele me pegou pelo braço, né, saiu me puxando, e me levou pro quartinho de oração, né, que era um quarto que era tipo, tinha um altarzinho que você podia orar ali, que você podia rezar e tal, quando você estivesse em aflição. Foi na cozinha, pegou um saco de milho, botou no chão, assim, e me botou ajoelhada e falou que eu ia ficar ali, orando, pedindo perdão por eu estar recusando o pastor. Que aquilo era uma honra, que eu era uma ingrata, que eu ia me casar com um homem muito bom, tinha sorte. E virou aquele tormento, eu falando que eu não ia ficar, que eu não ia ficar, que eu não ia ficar. Meu pai pegou um cinto e falou que se eu não ficasse seria pior. Eu fiquei 3 horas ajoelhada no milho, rezando em voz alta, simplesmente porque eu não queria me deitar com o pastor, porque eu não queria me casar com ele, porque eu não queria ser preparada por ele. Eu só não fiquei mais horas porque a minha mãe chegou, né, perguntou o que estava acontecendo, e ele falou que o pastor tinha ido lá, que o pastor tinha pedido pra eu me deitar com ele, que ele ia me preparar, que ele ia casar comigo, e que eu tinha dito não, e que eu não tinha essa opção, mas que eu estava levando um castigo, que era um castigo de Deus, que eu ia ficar no milho. Só que a reação da minha mãe foi uma reação que eu não esperava. E quando eu achei que a situação não podia ficar pior, ela ficou muito pior. Curte, comenta, compartilha, depois da blogueira. A minha mãe arregalou os olhos assim, me puxou pelo braço pra poder me tirar do milho. O meu joelho estava basicamente assim, carne viva. Porque você não consegue ficar parada, você fica se mexendo, aquilo vai te ferindo, aquilo dói. Ficou bem dolorido, bem machucado. Ela começou a tirar os joelhos, os milhos que tava grudando, falando, como é que você fez isso com a nossa filha? Meu pai tentou ir pra cima dela e ela falando que não ia aceitar mais, que isso era um absurdo, que o fanatismo dele tava ultrapassando os limites do bom senso, que ela já aceitava que ele fizesse o que ele fazia com ela, mas que ele não ia fazer isso comigo. E aí meu pai começou a chamar nós duas de ingrata, falou que a minha mãe tinha que agradecer, que ele era um homem de Deus, ele seria um genro maravilhoso. E aí minha mãe simplesmente virou e falou, como que você quer que a nossa filha se case com um homem que eu estou me deitando porque você quer que eu me deite com ele?
O pastor viu que o meu pai era extremamente fanático, que o meu pai fazia de tudo pela igreja e foi pedindo coisas e coisas. E quando ele viu que o meu pai nunca recusava, ele sempre usava o nome de Deus, falando que era um pedido de Deus, o meu pai ia ali, e aquilo ali foi fazendo meu pai ficar doente, um ponto que ele não percebia. Até que o pastor simplesmente disse que tinha recebido um chamado de Deus e que era pra minha mãe dormir com ele, que não sei o que seria uma honra, que era como se ele estivesse dormindo com Deus, ou ela estivesse dormindo com Deus. E o meu pai acreditou. O meu pai deixou, o meu pai aceitou que a minha mãe fosse. A minha mãe não queria, mas o meu pai falava pra ela que ela ia e pronto. Ela não tinha opção, porque era um pedido de pastor, vindo de Deus. Que Deus é esse? Eu não sei, porque o Deus que eu conheço não faz uma coisa dessa. O Deus pelo qual eu fui criada, pelo qual eu fui ensinada na nossa igreja, com o nosso pastor antigo, isso, eu nunca vi isso. Só que ele realmente se aproveitou do meu pai, que o meu pai era doente, porque não tinha outra palavra. E ele colocou tanta pressão na minha mãe, que a minha mãe acabou aceitando, porque a minha mãe, ela não era fanática como ele, mas ela também era um pouco, e ela acabava cedendo a tudo que meu pai queria. Era isso que atrapalhava a minha mãe. Só que quando veio pro meu lado, atingiu um limite dela, o limite de mãe. Ele começou a falar que ia assim, eles começaram a brigar, eu comecei a chorar, fiquei chocada pela minha mãe estar se sujeitando a isso, era por isso que a minha mãe estava sumindo durante a noite, né? Era por isso que ela estava passando menos tempo em casa. A minha mãe saiu me puxando pro braço, com o meu pai gritando, tentando agredir ela, e aí virou aquele caos, ele foi pra cima dela, acabou batendo nela, né? E a minha mãe me pegou pelo braço, depois de ter discutido muito, né? Ido pra cima dele também, e nós fomos pra delegacia. A minha mãe, o meu pai por agressão, e ela também disse que ele tentou me vender pro pastor. Ele foi preso, né? Pela agressão à minha mãe. Ele também foi acusado, porque eu só tinha 13 anos, e ele queria me entregar a um cara de 30 e poucos anos, porque basicamente o pastor já tinha marcado pro dia seguinte pra eu ir dormir na casa dele. O pastor também foi preso, porque o celular do meu pai foi apreendido, e quando eles olharam na conversa, eles viram que o meu pai, ele já tinha falado com o pastor por mensagem, o pastor já tinha dito ao meu pai o que ele queria comigo. Então ele foi na minha casa só pra poder acertar os pontos. E aí tinha conversa sobre a minha mãe, sobre mim, sobre tudo, né? Era a prova que se precisava. O meu pai foi preso, o pastor também foi preso. E se foi descoberto que, na verdade, eles usavam um nome falso, um documento falso, que ele estava sendo procurado de outra cidade, que ficava em outro estado, então tão distante também. Meu pai ficou preso um bom tempo. Depois ele saiu e foi embora da cidade. O pastor, a mesma coisa. Eu e minha mãe, nós nunca mais tivemos notícia dele. Nós não saímos da igreja, né? Porque foi um baque muito grande pra nós. Nós demos um tempo, mas entrou um outro pastor. A cidade toda ficou meio traumatizada, mas tudo se resolveu. A minha mãe casou novamente. Atualmente eu estou com 23 anos, estou cursando a faculdade e até hoje eu nunca mais tive notícia do meu pai.